Quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer o convite da pastora Roberta, do bispo Adevaldo. Deus abençoe vocês. Eles estão assistindo a gente, né? Deus abençoe bispo, Deus abençoe pastora Carla pela confiança deste convite. E Deus abençoe a todos os obreiros pela essa confiança. Amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, sempre com vocês. Eu amo a vida de vocês. Diga para o seu irmão, pastor Diego, ama a vida de vocês. Mesmo você muitas vezes não gostando de mim. Amados, livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo de número 30. Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. Todos acharam? Digam vitória. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E você pode se assentar aplaudindo a Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus, amados, por esse dia de ceia maravilhoso. Amém? Olha para cá. Amados, o período e a época que está se vivendo aqui é um período de governo de Herodes o Grande. Porém, apesar de Herodes o Grande estar governando a nação dos judeus, a nação de Israel, 15 anos antes, quem assumiu o domínio da região foi o Império Romano, pelo imperador César Augusto. Essa época é uma época que está se vivendo de uma decadência espiritual e de um ritualismo. Por quê, pastor? Porque existe o templo, existe a religião sacerdotal daquele período, existe a sociedade, porém não existe a manifestação de Deus dentro do templo. Existia muitos sacerdotes nesse período, existia 24 turnos de 24 divisões sacerdotais dentro desse período. Ou seja, existia muita gente para poder trabalhar dentro do templo do Senhor. Existia muita gente para exercer o ofício sacerdotal. Só que apesar de existir centenas de sacerdotes, a manifestação da voz de Deus não vinha dentro do templo há aproximadamente 400 anos. Ou seja, existe um ritualismo, algo religioso. Eles vão para o templo, fazem toda aquela parte ritualística, eles vestem a roupa do sacerdote, eles fazem o sacrifício, eles fazem tudo o que tem que fazer dentro de um ritual, só que a manifestação de Deus naquele período não tem.
E coisa terrível é, quando eu vou para dentro do templo, eu coloco uma roupa bonita, eu coloco o melhor perfume que eu tenho, só que Deus não fala comigo. Terrível é quando eu vou porque eu tenho um horário marcado, eu vou porque eu tenho que estar lá obrigatoriamente, eu vou porque eu estou na escala, eu vou porque eu tenho que mostrar que a minha presença está no meio deles, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus há muito tempo. E dentro deste período está se vivendo exatamente isso. O povo, diante dos anos, começa a ficar algo rotineiro. Diga para o teu irmão, rotineiro. Religioso. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu não vou porque Deus fala comigo. Eu vou porque eu quero mostrar para os outros que eu estou lá dentro. Eu não vou porque Deus fala comigo. E dentro desta época se vive um casal. Um chama Zacarias e o outro chama Isabel, que é a sua esposa. E Zacarias e Isabel, ambos eram sacerdotes do templo do Senhor nessa época. Eu quero que você entenda, amém? Eram sacerdotes do templo do Senhor nessa época. E Isabel, sua mulher, era da descendência de Arão. Ou seja, eles eram sacerdotes e tinham um bom currículo. Ele tinha status diante da parte sacerdotal do templo. Eles não eram qualquer um. Porém, este casal aqui, em meio a toda essa decadência espiritual da época, eles têm que lidar com um sonho que não se realiza diante das suas orações e diante dos seus anos. Eles querem ter um filho. Zacarias quer ser pai e Isabel quer ser mãe. Porém, eles têm que enfrentar algo muito terrível, pastor. Sabe o que é? É uma decadência espiritual de uma geração. Como eu vou crer? Como eu vou manter acesa a chama dentro de mim, acreditando no sonho, na oração, se eu olho ao meu redor e os líderes espirituais estão decaídos espiritualmente? Eu olho ao meu redor e tudo que eu vejo é religião. Eu olho ao meu redor e eu não vejo mais a manifestação de Deus dentro do templo. Como eu me mantenho acreditando de que a minha esposa, que já sofre pela impossibilidade de ser estéril, como eu vou crer? Eu acredito que esse era o questionamento de Zacarias. Como eu vou crer, continuar acreditando, se eu estou vivendo debaixo da impossibilidade da medicina? Porque Isabel não era apenas estéril, mas Isabel também era idosa, ou seja, os dias dela gerar já tinham passado. Então eles estão vivendo alguns obstáculos, eles estão vivendo alguns empecilhos para poder crer em uma geração fria. Como eu vou continuar acreditando se eu olho ao meu redor? Os meus pais não acreditam mais em mim. Se eu olho ao meu redor, os meus amigos já não creem no meu sonho. Por quê? Porque é impossível aos olhos dos homens Isabel ter um filho. E não apenas isso, a mulher estéril nesta época era considerada maldita ou debaixo de vergonha. Você pode ter título, você pode ser sacerdote, você pode ir para o templo todo dia orar, mas porque não aconteceu, Deus não está na sua vida, Zacarias. Deus não está na sua vida, Isabel, porque não gerou algo dentro de você. Porque não aconteceu, porque você continua acreditando. E aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendi o segredo deste homem e dessa mulher. A Bíblia diz assim: e eles serviam a Deus irrepreensivelmente em toda a lei do Senhor. Ou seja, Zacarias e Isabel não vivem debaixo de emoção. Zacarias e Isabel não vivem debaixo de sentença de homens. Zacarias e Isabel não vivem debaixo de calúnia, de difamações ou de vergonha.
Mas Zacarias e Isabel vivem debaixo da palavra de Deus. Como eu continuo crendo mesmo quando todos deixaram de crer? Quando a emoção se for no seu coração, a única forma de você se manter de pé é através da palavra de Deus. Não tem como crer, se manter sempre acreditando, mas se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, quando a emoção passar, a razão da palavra permanece dentro do seu coração. Sabe o que Deus está dizendo para você? Para de viver debaixo de sentença de homens. Para de viver debaixo de sentença de sacerdote. Para de viver debaixo de crença de quem nunca ouviu a voz de Deus. Deus está lhe dizendo: começa a ouvir a palavra de Deus. O percentual era baixo na vida de Isabel e de Zacarias. A incredulidade deles acontecer alguma coisa na vida dele não tinha. Mas eles continuam indo ao templo. O que Deus quer dizer para mim essa noite, para você? Ainda que você não tenha recebido, continua servindo. Ainda que tudo esteja sendo contra, continua servindo. Porque se José do Egito tivesse para ouvir os homens, ele nunca seria o governador do Egito. Se Noé tivesse para ouvir aquela geração incrédula, ele nunca teria construído a arca. Se Davi fosse ouvir os irmãos, Saul, o exército e o gigante, ele nunca seria o rei. Se Jesus fosse ouvir os sacerdotes da época, os discípulos, eles nunca teriam sido crucificados na cruz. Então deixa para lá o que estão dizendo de você. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Porque você sabe quem te chamou. Não viva debaixo da expectativa humana, do percentual humano. Ninguém tem expectativa sobre mim, mas eu sei quem está falando comigo. Ninguém tem expectativa sobre você, mas você sabe quem fala com você debaixo de oração. A Bíblia diz que o sonho desse casal é ir para o templo com a sua família, para sair debaixo da vergonha. Lá vai Zacarias e Isabel de novo, mas estão debaixo de vergonha. Lá vai Zacarias e Isabel de novo. Lá vai o crente de novo para o templo, pregar, cantar, mas parece que a vida dele não anda, não vai para frente. Esse é o pior engano da sociedade. É achar que vê alguém que não está acontecendo alguma coisa que dele não tem de Deus na vida dele. Mal sabe ele que esta mulher, que esse homem tem chorado noites de oração, clamando a Deus. Mal sabe ele que quando os olhos dos homens não estão na madrugada sobre ele, os olhos do Altíssimo estão contemplando ele. Sabe o que Deus está te dizendo essa noite? Esquece a expectativa da sociedade e começa a viver o milagre. Você não é homem de Deus por causa da expectativa do homem. Se você depender do seu chamado pela expectativa do homem, você vai parar na primeira luta. Se você depender do seu ministério, da sua vida de oração, da sua vida de jejum, por causa da expectativa de alguns, você não conseguirá prosseguir. Mas se você depender da expectativa de como os céus pensam a seu respeito, você continuará de pé, ainda que a guerra se estoure contra você, ainda que a esperança falte, a palavra permanecerá. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Então, se você chegou aqui hoje, não crendo mais, triste, angustiado, porque alguém falou uma palavra de peso sobre você, a palavra para você hoje é: filho, eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, eu estou vendo tudo. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Zacarias, ele não serve a Deus. Aprenda algo na sua vida. Zacarias não serve a Deus por aquilo que Deus pode dar a ele. Porque se Zacarias servisse a Deus pela bênção, ele já tinha desistido há muito tempo. Se o coração de Zacarias servisse a Deus pela expectativa das pessoas, ele já teria desistido do sacerdócio há muito. Por que Zacarias continua? Diga assim: porque quem te chamou é fiel para cumprir a obra que Ele tem sobre a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque fizeste do Senhor a sua morada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho um alvo, e o alvo não é carro do ano, o alvo não é mansão, o alvo não é dinheiro na minha conta, o alvo é que Abracandará Xandará. Não sirva a Deus como um profissional da fé. Não sirva a Deus por técnica de pregação, por técnica de cantar. Deus sabe que você canta bem. Deus sabe que você tem técnica, que você é um profissional. Deus sabe tudo isso. Mas Jesus disse assim: nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas Deus está procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Roupa não faz adorador. Dinheiro na conta é bom, mas não faz adorador. Ainda que tudo esteja caindo ao seu redor, você continuará crendo, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor da nossa salvação. Uns tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. E me candora xandará. Deixa o Espírito Santo visitar o teu coração hoje. Talvez há muito tempo você sai do templo, entra no templo e parece que a manifestação de Deus não te acompanha. Deus está dizendo: vai chegar um dia que o culto será diferente. Vai chegar um dia que o louvor será diferente. Vai chegar um dia que você vai deixar as vozes que te acompanham de lado para ouvir apenas uma voz do Espírito Santo dele. Aleluia! Aleluia! Diga para o teu irmão: joga essa frieza de lado, irmão. Para de se importar com o irmão que está do seu lado. Para de importar se o banco está arrumado ou está desarrumado. Tem gente que vem aqui, Deus já trabalhou em pessoas, em obreiros para arrumar para você. Mas para de se preocupar com coisas pequenas e começa a se preocupar se você está ouvindo a voz dele. Porque pode cair tudo do lado, irmão. Pode tudo estar sendo destruído pela guerra. Mas se você está ouvindo a voz dele, você permanece de pé. Você continua. É por isso que os ímpios não entendem como é que eles conseguem servir. Está tudo dando errado, o casamento, a família, é o emprego que às vezes está desempregado, mas continua acreditando. Diga para o teu irmão: é que nós servimos um Deus que nós não adoramos pela bênção que Ele nos dá, mas nós adoramos porque Ele verdadeiramente é o Deus Altíssimo. Zacarias e Isabel,
eles eram sacerdotes do templo. E eles estavam debaixo de vergonha. Só que chegou um dia que os sacerdotes, como tinha muitos sacerdotes, porque não adianta ter número, diga para o teu irmão, não adianta ter número, irmão, se não tem manifestação de Deus. É melhor o pouco com a manifestação do que o muito só para encher o saco. Perdoa o palavreado. Se vocês andar comigo lá fora, vocês me conhecerem de verdade, irmão, vocês vão se surpreender. Quantidade, a igreja inchada, mas poucos, que nem Paulo e Silas na prisão. Acabou de libertar alguém, foi para a praça, foi receber bênção, chicoteada. Acabou de libertar alguém, acabou de ser usado por Deus. Elias acabou de ser usado por Deus, destruiu os altares de Baal. Diga assim, perseguição nele. Diga para o teu irmão, ainda quer ser usado por Deus, irmão? Então se prepara. Você precisa se revestir da armadura dos céus. A armadura dos céus não é a armadura da terra. Se você quer entrar na briga com ódio, com ira, com rancor, para. Porque você vai cair, você vai perder. Sabe o que é uma terra fértil para Satanás e possessão demoníaca? Rancor, ira, uma mente fragelada desde pequeno. Ele já vai trabalhando na pessoa para gerar rancor, ira, frieza, dureza de coração, não perdoa mais. Não olha mais com um olhar de misericórdia, não tem amor mais por ninguém. Olha, ainda diz bem feito, aconteceu como tinha que acontecer mesmo. Olha, Deus ouviu minha oração. Sobe monte para matar alguém, sabia? Sobe monte para se vingar de alguém. Diga assim, oração de feitiçaria. Oh, diga para o teu irmão, o tempo vai mostrar quem é quem. Porque ninguém é quem não é por muito tempo. O tempo mostra quem é, quem serve e quem não serve, quem vai ser selecionado, quem não vai ser selecionada, quem faz por amor ou quem faz por inveja, quem faz por amor ou quem faz por a ira. Deus está dizendo para você, eu sei quem é você. Caim e Abel vão servir igual. Os dois vão dar sacrifício a Deus. Só que o erro de Caim é que Caim quer servir, segundo a Bíblia Sagrada, com o que sobrou. Diga para o teu irmão, você quer prioridade de Deus? Então dê a Ele prioridade. De manhã a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É o joelho no chão. Que nem diz os assembleianos, cara no pó. Já tentou isso? Disciplina de oração. Quer viver dentro de uma Babilônia sem orar? Daniel nunca seria Daniel se ele não tivesse orado. A briga de demônios na Babilônia é porque ele ora. Porque ele não se prostra quando mandam prostrar. Se Misael, Ananias e Azarias e Daniel dependessem da expectativa das pessoas, eles nunca teriam suportado a fornalha de fogo. Se Daniel depender da expectativa do rei ou da expectativa daqueles que estão ao redor, ele nunca teria sobrevivido na cova dos leões. A expectativa do servo de Deus, do homem de Deus, nunca pode estar aqui, tem que estar lá. Porque você não vive por aquilo que você vê, você vive pela fé. O firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Deus está vendo tua fé. Se preocupa não. Deus vai frustrar muita gente de cara feia, não que com espírito de vingança, mas Deus vai mostrar
que a sua vida de oração ainda Deus dá sinais. Um dos primeiros impactos de alguém que ora é Deus dar sinais. Como, pastor? Deus vai revelar no sonho, Deus vai revelar no meio da oração, Deus vai levantar alguém para revelar, Deus vai revelar alguma coisa, mas Deus vai fazer. E pastor, e se Deus não fazer o milagre de curar um paralítico, de expulsar o demônio, fica não, porque Deus vai tratar em você. O tempo vai gerar estrutura espiritual. O tempo gera maturidade para a responsabilidade que Deus vai te dar lá na frente. Naquela época, quem iria exercer o ofício sacerdotal para queimar o incenso, que era algo importantíssimo, muitas vezes acontecia uma vez na vida da pessoa. Eles tiravam sorte, que nem no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, para quem não sabe, no Antigo Testamento, não nessa época, ele entrava com seu éfode aqui, o seu peitoral, e tinha duas pedras chamadas Urim e luzes e perfeição, que o sacerdote tinha que decifrar. Quando existia alguma manifestação de Deus, aquelas pedras acendiam. Eles tinham que decifrar o que Deus queria dizer para eles. Só que nessa época nem isso acontecia, nem uma manifestação. Diga para o teu irmão, coisa terrível é quando eu sou vivo dentro da religião. Coisa terrível é quando eu sou vivo dentro da rotina espiritual. Coisa terrível é quando eu venho sem gostar de nada, sem crer em nada. Chega o frio, não consigo nem levantar a mão, porque parece que Satanás está prendendo embaixo. Chega o frio, parece que não consigo dar um glória. A opressão, diga assim, guerra espiritual. Satanás quer calar a sua boca, porque ele sabe que quando você começa a orar, a movimentação acontece. Cadeias são quebradas, laços são cortados. Sabe o que Deus acabou de dizer para mim? Cadeias serão quebradas, laços serão cortados, as amarras que prendem a sua vida espiritual vão cair. Aleluia! Alguém próximo a mim olhou para mim esses dias e falou assim: como é que você aguenta? Eu orei e falei para ela assim: é que eu tenho propósito. Porque quando o corpo não quer ir, diga para o seu irmão, o espírito levanta. Quando o corpo, a mente está cansada, o espírito fala: vai porque eu te chamei com outra coisa. Vai porque eu te chamei para algo maior. Vai porque eu te chamei para resgatar almas. Vai porque eu te chamei para amar aqueles que não podem ser amados. Vai porque eu te chamei para ter misericórdia das vidas que estão indo para o inferno. Não é mais questão de dinheiro, não é mais questão de bênção material. A questão agora é de eternidade. A questão agora é de uma vida morrer amanhã, para onde ela vai. Deus precisa levantar pessoas, está buscando pessoas, como Ele sempre buscou, que está disposta a ir. Quando Elias jogou a capa em Eliseu, Eliseu questionou. Sabe o que Elias falou para ele? Sabe o que Eliseu falou para ele? Deixa eu me despedir dos meus pais. Elias vira para ele e fala assim: então vai, porque sabes o que eu fiz contigo. Diga para o teu irmão: eu te vocacionei, e você não pode olhar para trás agora. Você é um trabalhador da horda de Deus. Você é um trabalhador do jardim de Cristo.
Não é hora de olhar para trás, não é hora de ver mágoa, tristeza, rancor. O que ficou para trás passou. É hora de você olhar para frente. Eles tiram a sorte dentro do templo. Eu não sei dizer para você se era com pedras ou se era com gravetos, mas eles tinham um jogo que eles tiravam a sorte para quem iria exercer um dos principais papéis, que era entrar no templo e queimar o incenso, que significava a oração do povo. Todos estão na expectativa de quem vai ser a vez. Aí de repente, em um dia, Zacarias está no meio deles lá. E a sorte caiu em Zacarias. Diga para o teu irmão, Deus vai surpreender. Deus vai te surpreender. Num dia que você pensar que é um dia normal, Deus vai falar assim, é nesse dia. Num dia que você pensar é apenas um louvor, é nesse dia. Num dia que você pensar é apenas mais uma ceia, é nesse dia. No dia que você pensar, Deus, é mais um dia de trabalho, é nesse dia que eu vou te levantar. Ai, meu Deus! A sorte cai em Zacarias. Eu fico olhando, eu fico imaginando a expressão dos sacerdotes, daquelas centenas de sacerdotes, dizendo, mas ele, mas ela... Mas eles não estão debaixo de vergonha? Diga para o teu irmão, na sua vergonha, Deus vai te honrar. É vergonha para os homens, mas para Deus, é apenas Deus trabalhando na sua vida. O que eu faço hoje, você entenderá amanhã. Você pode não estar compreendendo nada agora, mas pode ficar tranquilo que a resposta vai vir amanhã. Aleluia! Zacarias vai exercer o ofício sacerdotal. Vai surpreender uma geração. Quando Zacarias foi chamado, o povo ficou impactado, foi para o lado de fora esperar, orar, porque eles sabiam que aquele homem, com uma casa debaixo de falação, de calúnia, de difamação, diga para o teu irmão, Deus vai cair por terra toda difamação, toda calúnia, sem causa. Ai, meu Deus, se vocês conhecessem o meu Deus, a gente nunca levantaria a boca para falar de alguém que Deus está trabalhando. Se a gente conhecesse Deus de fato, a gente olharia ali a irmãzinha orando. Pode não vir de carro, vem de ônibus na chuva, mas se você conhecesse o que Deus vai fazer na vida dele, o que Deus vai fazer na vida dela. Abracandarachandará. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Para de dar ouvido para que me disse, que me disseram, que me disseriam. Para com isso. Começa a acreditar no Deus que te chamou. No Deus que te deu um dom, uma vocação, Timóteo. Não desiste não pela falação dos outros, pela perseguição, pela calúnia, pela difamação, pela língua. Fica tranquilo, estou vendo tudo. Estou contigo. Continua orando. Continua. Não deixa o fogo se apagar dentro desse templo aí. Não deixa a frieza tomar conta. Continua. A Bíblia vai dizer assim, que Zacarias vai entrar dentro do templo. O altar, ele ficaria dentro do santo lugar. Existem 3 compartimentos, amém? Átrio exterior, santo lugar e santo dos... Da antiga aliança. Hoje é 3 compartimentos. O altar ficaria dentro do santo lugar, de frente com o véu. Diga para o teu irmão, é perigoso, irmão. De frente com o véu está muito próximo. A proximidade é muito grande.
É como se Deus estivesse falando para Zacarias: Zacarias, enquanto uma geração está se afastando, eu vi que você se aproximou. Diga para o teu irmão: se aproxima. Deus quer falar contigo. Se aproxima. Tinha três coisas sagradas dentro do santo lugar. 3 móveis. O altar da queima de incenso, que quer dizer? Oração. Diga para o teu irmão: oração. Não pode faltar oração. A outra, o candelabro. Não pode apagar. Quando Deus chamou Samuel, vocês sabem a história. Estava quase a apagar. Aí Deus falou: Samuel, levanta, deixa apagar não. Eu botou, irmão, não deixa apagar, irmão. Se apagar, quem vai levantar Deus? Quem Deus vai levantar para acender de novo isso aí? Um dia eu me peguei e disse assim: se eu cair hoje, parar de servir a Deus hoje, quem vai me levantar? Porque existem pessoas que são mais difíceis. Tem pessoas, irmão, que elas, quanto mais alto você estiver, diga para o teu irmão, maior é a queda. Então continua lá em cima, irmão. Continua subindo. Não olha para trás não, continua continua. E a mesa dos pães asmos, que tinha 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Esses pães eram pães sem fer, simbolizava a hipocrisia do povo. Olha, dentro do templo tem que ter oração, tem que ter a chama acesa, e não pode ter maldade na coração. Não pode entrar com maldade, com impureza. Tem que, irmão, tem que tirar o fermento, irmão. Para Deus falar contigo, tem que tirar o tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. Zacarias vai para o templo. E quando ele está queimando o incenso, o povo está do lado de fora orando, na expectativa de qual que vai acontecer lá dentro. Diga para o teu irmão: tem gente te observando. Sabia que tem gente observando a sua vida? Se vai dar certo, se não vai, se vai sair diferente, se não vai. Diga: em todo tempo você está sendo observado. Mas mais vale os olhos de Deus do que os olhos dos. Então para de ficar crendo em tudo que te falam. Para de ficar prestando atenção no quem te olha. O que importa é quem está no céu está te olhando. Porque aqui você esconde, amém? Mas lá não. Lá os olhos dele como tochas de fogo, vendo tudo. Nosso erro de imaturidade é muito grande, né? Não vou fazer, Deus, porque não tem ninguém. E ele lá em cima só. Eu sei quem é você quando ninguém está te vendo. Diga para o teu irmão: você não é quem você é quando você está em público. Você é quem você é quando você está no secreto. Você não é quem você é quando você veste a roupa bonita, o perfume caro. Você é o que você é quando você está no quarto de oração, no secreto. Deus sabe quem você é dentro do secreto. O público não levanta homens de Deus. Sabe o que levanta homens de Deus? Diga para o teu irmão: o secreto. O avivamento não começa aqui. O avivamento começa lá dentro do quarto. Homens que não oram no secreto caem, ficam profissionais da fé. Mas homens que continuam no secreto, esses têm grande potencial de ser um avivalista da nossa geração. Diga para o seu irmão: Deus está te vendo, irmão. De porta fechada, de janela trancada, na intimidade do quarto, Deus te contempla. Tem uma frase muito linda que eu gosto de falar, de um grande homem de Deus. Que um dia perguntaram para ele assim, fala assim: só Deus me julga. Sim ou não? Não tem muita gente que fala isso? Só Deus me... E aí eu pergunto: e você não teme isso? Você não teme isso? Porque eu ainda posso ter algum tipo de misericórdia, mas Deus não terá.
naquele dia vai ser diferente, irmão. Se aqueles que pregavam, expulsavam demônios, curavam, vai chegar e vai bater a cara na porta, imagina quem está vivendo uma vida disfarçada de trigo. Diga para o teu irmão, para de viver disfarçado de trigo. E começa a ser trigo de fato. Começa a ser trigo de fato. Porque Deus não vai tirar o joio do trigo não, senão pode machucar, amém? É só no último dia que Deus vai mostrar quem é quem, que vai separar o trigo e o joio, mas ambos vão crescer junto. Diga para o teu irmão, quem é você quando ninguém está te vendo? Eu não estou falando apenas de moralidade não, eu estou falando se você perdoa. Eu estou falando se você tem misericórdia da alma que está carecendo, perecendo. Eu estou falando se o amor ainda existe em você. O amor ainda existe em você? Quando você olha para o irmão, o amor existe em você ainda? Você entra aqui, você ainda tem o desejo de perdoar alguém? Diga para o teu irmão, parar para meditar, irmão, para pensar nisso. Tem que fazer alguns questionamentos na sua vida cristã, para que você não caia no erro que Mateus 24 vai dizer: e odiar-se-ão uns aos outros, e trair-se-ão uns aos, o amor se esfriará. Por quê? Porque a iniquidade crê, mas é necessário que aconteça para que os fiéis se lê. Diga para o teu irmão, tem gente fiel aqui, irmão? Dá um glória a Deus, tem gente fiel aqui. Tem gente fiel aqui, irmão. Você não tem que mostrar nada para mim, porque eu estou na mesma situação que você, e pior ainda. É mais fácil eu ir para o inferno que você. Sabia? Depois dá uma lida lá no Timóteo, Tiago, que você vai ver lá quem ensina, quem Deus dá. Vai lá ver. Cuidado com aquilo que prega, cuidado com aquilo que fala para o povo. Porque naquele dia, irmão, você não vai poder se esconder debaixo do microfone, não. Você não vai poder se esconder debaixo de TikTok, rede social, de Instagram, não. Naquele dia, diga para o teu irmão, vai ser tudo às claras. Tudo transparente. Vamos resolver quem é e quem não é. Zacarias entra no templo. Enquanto ele está queimando o incenso, o anjo Gabriel vem dentro do templo. E há uma manifestação e uma quebra de silêncio de 400 anos. Algo ritualístico é quebrado naquele período através de um homem que a sociedade não dava nada. Você não acha isso perigoso, irmão? Não faz você pensar se o irmão que você criticou não pode ser um trabalhar de Deus na vida dele? É de se bem? E o anjo vai dizer assim, que eu acho isso muito engraçado diante de Deus às vezes. Até falo assim, às vezes Deus é engraçado. O anjo vai lá na velhice do cara, o cara lá, sei lá, com 70, 80 anos, foram ouvidas as suas... Foram ouvidas as suas orações. Zacarias olha para o anjo com aquele olhar de espanto. E talvez se questiona, aí sou eu, tá? A Bíblia dá base para isso, mas aí sou eu conjecturando. Olha para o anjo e fala assim, mas por que agora? Esperou todo o tempo, toda a minha juventude passar, esperou todo o tempo. Por que agora? Foram ouvir, é como se Deus estivesse dizendo, olha, enquanto você estava orando, eu estava ouvindo. Quando você estava chorando, eu estava ouvindo. Eu não falei nada, mas eu estava Eu não me manifestei, mas eu estava Eu vi quando você jejuou. Eu vi quando você orou. Só não era o tempo de eu me manifestar ainda. Eu questionei Deus, por que agora? E aí eu voltei de novo. Ele servia irrepreensível em toda a lei do 100. Sabe por quê? Deus deixa o tempo, porque o tempo vai dizer onde o seu coração está. Se Deus te der agora, você cai.
Se Deus te abençoar agora, você vai servir um pouco, só que depois você vai esfriar de novo. O grande questionamento da nossa vida cristã é: ou eu sirvo a Deus por aquilo que Ele vai me dar, ou eu sirvo a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. E Deus não vai te perder para o carro, Deus não vai te perder para a casa, Deus não vai te perder para o casamento, Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. Você pode chorar, você pode jejuar, mas se aquilo vai fazer você cair, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que primeiro Ele vai tratar por dentro de você, para no final Ele dizer assim: agora você está preparado, agora você está preparada, então deixa o tempo de lado, irmão, e continua acreditando, porque uma hora Deus vai manifestar a glória dEle na sua vida, e Ele vai te dar a resposta que você tanto busca. Por quê? Agora, Deus, eu te servi tantos anos, eu vivi debaixo de vergonha, de humilhação, por que agora? O anjo olha para ele, eu não entendi muito bem isso aí, é meio que, deve ser um mistério de Deus, e o anjo fala assim: porque não crestes, ficará mudo. Ou seja, o povo está do lado de fora esperando, só que quando Isaías vai sair, o povo vai pensar que ele vai falar o que aconteceu lá dentro, sim ou não? Diga para o teu irmão: tem coisa que não é para falar para ninguém agora. Diga para o teu irmão: fecha a boca, irmão. Enquanto Deus trabalha na sua vida, fecha a boca. Para de contar os seus sonhos para todo mundo. Para de contar os seus sonhos para quem está do seu lado e fecha a... Porque o que você tem não é com os homens. O que você tem é com Deus que te chamou. E o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. A Bíblia fala no livro de Ezequiel 8, e a imagem do ciúme estava diante do altar. É como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, eu estou com ciúme, enciumado do meu povo que está idolatrando tudo, mas não me serve como tem que servir. Serve tudo, mas me deixou como último caso, não como prioridade. Deus está falando aqui, amém? Vou acelerar, senão não dá tempo. Dentro do templo, o anjo falou: Zacarias, foram ouvidas as suas orações. O altar era feito de madeira de acácia. Era uma madeira, tem um simbolismo muito importante isso também, amém, amados? A madeira de acácia, ela tem muito no deserto. Só que ela é diferente das outras madeiras, porque ela é cheia de espinho. E ela é toda torta, difícil de colocar no ermo, na retidão. Então aquela madeira estava ali para dizer: olha, ainda que vocês estejam tortos, impossível de se endireitar, eu consigo fazer alguma coisa. Ainda que você venha de um deserto, esteja cheio de espinhos, eu vou te limpar. Fica tranquila, eu sou especialista em tirar espinho. O que é espinho? Diga assim: toda vez que alguém vai chegar próximo, ele machuca. Não consegue, não deixa a pessoa chegar próxima. Endurece o coração. Tudo aponta, tudo julga, tudo fala, tudo pode. Diga para o irmão: Deus é especialista de tratar espinho, irmão. Fica tranquilo. Meu Deus conhece você. Zacarias sai para fora. O povo olha Zacarias, ele anda igual, ele se movimenta igual, só que ele não fala. Então o povo sabia que alguma coisa tinha acontecido dentro do templo. Diga para o seu irmão: você vai dar testemunho para muita gente. Tem muita gente ao seu redor. Porque não é por muito falar, é de viver. Mais vale o seu testemunho como comportamento de vida
do que eu chegar aqui e pregar mais de 4 horas para você e não te converter, porque não sou eu quem faço, amém? Quem faz é o Espírito Santo em você. É Ele quem divide, é a palavra quem divide ali na alma, da medula, sabe? Discerne, quebra as fortalezas da mente de Satanás, os sofismos, a ideologia que Satanás tem lançado na nossa mente todo dia. Todo dia ele tem um jeitinho de lançar ali uma pedrinha na sua mente para que você tenha mais dificuldade. Todo dia. Diga, você está em guerra. Você está em guerra. Você está em guerra. Pode dar um glória a Deus aí de guerreiro aí? De soldado de Cristo. Uma hora a resposta vem, irmão. Uma hora a manifestação acontece. Uma hora quando você menos esperar, o Espírito Santo vai te invadir. Zacarias sai, recebeu a resposta na sua velhice. E o detalhe que às vezes eu acho Deus engraçado é que o anjo não falou apenas isso. O anjo falou assim: e de ti, e este varão que vai nascer de você, da sua esposa, de você, irmão, da sua esposa, vai te trazer prazer e alegria. Ele será grande. É interessante isso. Quando a gente olha para João Batista lá na frente, ele era um profeta tremendo. Na terra não existiu uma palavra de Jesus. Na terra não existiu profeta maior. Mas por quê? Se ele não fez milagres. Isso é interessante, não é? Ele não abriu o mar. Filho de mulher não tem maior, Jesus falou. Ele não abriu o mar, ele não curou ninguém. Ele só ele preparou o caminho. Seis meses de ministério, se eu não me engano, fez uma geração mudar. Diga para o teu irmão, não é o tempo, é o propósito. Muitas vezes Deus está te preparando para algo lá na frente e você não entendeu ainda. Muitas vezes Deus está te preparando para falar com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa com você agora. É que a gente quer sair do propósito. A gente quer sair do preparo. A gente quer sair do querite. Eu não quero passar 3 anos aqui não, Deus. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me dá carne, me dá só água. Eu quero pizza. Eu quero alguma outra coisa. Você só me dá carne e água todo dia. Imagina, irmão. Imagina se Deus chegasse em você, eu vou te dar pão e água todo dia. Meu Deus do céu. Por 3 anos. Quando Deus quer tratar alguém, e alguns que se dizem aí profetas de Deus, que eu sei que tem aí alguns escondidos, mas ele não está na publicidade não, viu, irmão? Eu tenho uma pregação que chama as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem esse ministério, é muito peculiar. Zacarias sai. Isabel fica grávida. A alegria chega na casa dela. Diga para o teu irmão, uma hora a alegria vai chegar na sua casa. Uma hora a vergonha vai sair. Uma hora essa batalha que você tem todo dia, irmão. Todo dia você luta. Todo dia você ora e parece que não sai. Deus está dizendo, uma hora vai sair. Vai voltar para casa diferente. E enquanto não acontece, você ora, você jejua, você busca. Se coloque de pé no nome de Jesus. Isabel ficou grávida. Esse mesmo anjo que agiu na vida de Isabel, agora vai ter uma outra missão. Ele vai para Maria. E vai dizer assim, Maria, fostes agraciada por... Gente, olha para cá. Olha isso.
A palavra de Deus é: você fostes agraciada por Deus. De ti nascerá aquele que trará salvação. Só que Maria já tinha planos e projetos. E não dá para entender isso diante do nosso Deus. Eu quero que você entenda isso hoje. Maria colocou no papel: vai casar com José, vai ter filho com José, vão dar um grande banquete, vai ter uma vida linda, com as melhores carruagens, com os melhores cavalos, vai ser tudo lindo, sim ou não? Aí Deus vem e manda o anjo e fala assim: mulher, Deus vem te trazer a maior bênção da terra. Só que a mulher que estivesse grávida nesse período era pedre. Dá para entender? Diga para o teu irmão: dá para entender? Deus vai mudar todo o plano de Maria e de José. É por isso que eu digo: aquilo que eu coloco no papel não é o que Deus quer para mim. Deus, Ele pode mudar todo o projeto da sua vida em um dia. E muitos da sociedade não vão entender, porque quando Deus começa a trabalhar, olha que interessante isso. Deus não pediu permissão para o sumo sacerdote. Deus não pediu permissão para os sacerdotes. Deus não pediu permissão para o pai, para a mãe. Deus não pediu permissão para ninguém. Deus falou assim: olha, você é agraciada e eu vou mudar a sua vida. Vou mudar o seu projeto, vou mudar o seu plano. É que nem Noé, vou te dar uma bênção. O quê? Constrói aí uma arca. Só que tem um porém, Noé: todo mundo vai ficar contra você. Vão te chamar de louco, vão falar que você é crente de Bíblia, vão falar que não está acontecendo nada, vão escarnecer, está pegando o que lá, que eu passo lá na igreja, os crentes estão fazendo assim, está pegando o que lá? Que anjo é esse que passa, que ninguém acredita? Só sabe quem ouviu a voz. Diga para o teu irmão: não espere que ninguém dê razão para o seu sonho. Só sabe quem ouviu a voz. Só entende quem Deus deu o projeto. Só entende quem Deus mudou o plano. Maria, vou te dar um filho. Deus arranjou um problema para Maria, irmão. Deus arranjou um na sociedade para Maria. Maria agora é risco de morte, irmão. Deus deu sentença praticamente na sociedade de morte. Só que é interessante que Deus sabe quem chama. Porque Maria disse assim: é isso mesmo? Eis-me aqui. Deixa vir, Deus. Eu confio no seu projeto. Eu confio no seu plano. Porque quem Deus chama, Ele não deixa sozinho. É que eu estou confiando que as pessoas que estão ao meu redor, o meu amigo que cresceu comigo, vai caminhar comigo a vida Não. Quando Deus chama, o seu amigo vai ser Ele. A sua companhia vai ser Ele. Vai almoçar com Ele, vai jantar com Ele, vai adorar com Ele, vai trabalhar com Ele, vai nadar com Ele, vai viajar com Ele. Para onde você for, Ele tem que estar com você. Porque faz parte do plano e do projeto. As pedras se levantariam contra Maria, porque as pessoas da sociedade não entenderiam o agir de Deus. E muitas vezes não espera alguém que está do seu lado entender o que Deus tem na sua casa, o que Deus tem na sua família, ou o que Deus tem no seu ministério. Não espere as pessoas entenderem. Quem tem que entender é você. Depois de dar um glória a Deus por isso. Deus está mudando o projeto de muita gente aqui. Deus está mudando o papel de muita gente aqui. Meu Deus. Colocou no papel, Deus está dizendo assim: vou mudar um pouquinho. Colocou lá no papel, Deus está dizendo: vou mudar o projeto. Porque a partir do momento, Noé, que eu te dou o projeto você constrói. Mas quem dita as regras do projeto sou eu. Quem fala o tamanho, como vai ser, onde vai acontecer, vai ser eu, Noé.
Existe um povo aí que fala assim, que vai obrigar Deus, Deus é obrigado a te abençoar. Irmão, quem que ouve isso aí ainda? Deus é obrigado a te abençoar, você tem que declarar. Chega lá no céu, no fogo e fala, declaro. Você vê o que vai acontecer com você. Pedras se levantam. Só que no ventre de Maria, Deus está gerando o projeto. Deus está dizendo para você essa noite, enquanto as pedras se levantam contra você, enquanto as pessoas não entendem o que Deus está fazendo na sua vida, enquanto as calúnias se levantam, enquanto as difamações, as palavras de peso se levantam, Deus está gerando algo sensacional na sua história. Aplaudam a Jesus. Você que ouviu essa mensagem aqui agora, e essa mensagem falou no seu coração, e você está tão frio, mas ela falou com você no coração. Pessoas que feriram você, caluniaram, difamaram sem entender o projeto na sua vida. Você se afastou dos caminhos do Senhor, ou você está afastado. Se considera afastado, não que você não é salvo, amém? Você está afastado, porque a salvação não é por mérito, a salvação é graça. Mas você que se afastou, levanta a sua mão assim, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero orar por você, você que ouviu essa mensagem e falou com você. Dá um sinal para os céus aí. Você que há muito tempo Deus não falava, mas deu vontade de aquecer de novo a chama dentro do templo. Levanta a sua mão. Eu vou orar por você e depois eu vou ministrar a ceia, amém? Glórias a Deus por isso. Aplauda a Jesus. Aplauda a Jesus. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Amados, estende a mão para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento este Senhor na tua mão. Esse jovem adorador que talvez, meu Pai, se entristeceu diante da vida. Que talvez, Deus, tem buscado, mas não tem conseguido se libertar dos pecados, dos erros. Eu coloco ele e a família dele na tua presença neste momento, meu Pai. Que todo embaraço, toda a confusão que veio contra a vida dele, em nome de Jesus, eu coloco ele na tua presença, Pai. Deus, visita a casa dele, visita os sonhos, os projetos que o Senhor colocou na vida dele. Tudo que Satanás tem feito para entristecer, para destruir o ministério, Ramanto Refácia. Deus abre de novo uma situação, uma oportunidade no ministério. Ele era pregador, Pai, da tua palavra, chamou ele, meu Pai, há quanto tempo lá atrás. Senhor, renova ele, a vida dele, a casa dele, em tudo. Que ele seja abençoado a partir de hoje, que toda hoste, que toda casta, que toda opressão, que tudo que está travando, todo embaraço, venha cair da vida dele. Em nome de Jesus. Tudo que está amarrando, prendendo, destruindo, meu Deus, muda o projeto, muda o plano, abençoa ele e a vida dele em nome de Jesus. E você aplauda Jesus pela vida dele. Pode se assentar por um momento em nome de Jesus. E na noite que foi traído, ele serviu. Na noite em que o amigo Judas, porque Judas era considerado como amigo de Jesus, ele sabia que o amigo ia traí-lo,
Ele sabia que tinha discípulo na mesa, ceando, que não era convertido. Ele sabia que todos que estavam ali iam abandonado. Só que a Bíblia diz assim, na noite que ele foi traído, diga para o teu irmão, ele serviu. Ele tinha um propósito. Enquanto você tem propósito, você serve. Momentos antes da ceia, a Bíblia diz assim que ele mandou os discípulos para poder ver o lugar que iria acontecer a ceia. Quando os discípulos vão e encontram um homem que Jesus direcionou, a Bíblia diz que os discípulos seguem o homem. Só que o homem ele não fica no andar de baixo, mas ele vai levar os meninos para o andar de... Porque ceia não se trata aqui, ceia se trata a vida espiritual. A ceia é onde as máscaras caem. A ceia é onde você não pode esconder nada de Jesus. A ceia é onde o perdão tem que ser demonstrado. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, antes de tomar, espere um pelos outros. O contexto desse texto é simplesmente algo muito simples. Todo mundo está comendo e deixando o resto passar fome. Então Paulo vem e fala assim, olha, esperem que se vocês têm fome, vocês comam mas pensa no seu próximo. A ceia é momento de você pensar no seu próximo. Se você tem alguma coisa contra ele, perdoa. Se você tem alguma coisa que está te chateando, libera o perdão. Para que você venha sair dessa prisão que você se encontra. Porque se você não perdoa, você vai com a pessoa, você janta com a pessoa, você almoça com a pessoa. Você entra dentro de uma prisão. Diga para o teu irmão, é momento de perdoar. Ceia é momento de perdoar. Aí a Bíblia vai dizer assim que os discípulos sobem para o andar de cima e a Bíblia declara assim, o lugar era espaçoso. Eles vão ceiar em um lugar que tem isso, o que me leva a entender quanto eu tenho tirado espaço para Deus dentro do meu coração. Será que eu só tiro o canto e preencho o resto? Ou eu estou tirando um espaço grande para que Cristo possa ter prioridade de me ensinar, de falar comigo? Quando eles sobem, o espaço é grande, tem uma mesa. A mesa nos fala de honra. Diga para o teu irmão, ceia também é honra. É uma honra você estar aqui hoje para ceiar. É Deus dizendo, entre muitos eu escolhi você. Entre muitos eu escolhi você. Como vaso de honra. Vaso transparente. Vaso eleito. A Bíblia diz que eles vão ceiar. E eles vão se assentar na mesa. Diga assim, a mesa tem assento. E quando eles se assentam, é que começa ali o debate, Jesus começa a olhar no olho de cada um. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu sei quem é cada um que senta na minha mesa. Eu sei quem vai me honrar e quem não vai me honrar. Não é que vocês não sejam discípulos, mas eu sei quem você é, no secreto, onde ninguém está vendo. Pedro olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olha para Pedro e fala o quê? Quando você se converter, Pedro. Pedro ora com Jesus, ressuscita com Jesus mortos, Pedro liberta com Jesus, Pedro sobe monte com Jesus, Pedro está em todo o tempo com Jesus, sim ou não? Só que Pedro não é convertido. A arma estava na bainha. Diga para o teu irmão, tira a arma, irmão.
Tira o passado de lado. 613 leis Jesus teria que cumprir. 613 é o padrão de Deus de você entrar no céu. 613 leis. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Diga assim, todo mundo é merecedor do inferno, irmão. Ninguém merece a salvação. É por isso que a Bíblia diz, não é por mérito, por obras, é graça, irmão. Você pode vir todos os cultos, se você não nascer de novo, não adianta. Você pode jejuar todo dia. Eu já vi gente jejuar 24 horas, meu pastor, e no dia seguinte está ofendendo o irmão. Que jejum foi esse que entregou? Você pode se tornar um crente de escala, religioso, todo dia está ali. Mas se não nascer de novo, diga assim para o teu irmão, se não nascer, não adianta. Porque o grande impasse da graça não é porque não é obra minha. Eu posso pregar aqui todo dia. Se eu não nascer de novo, de nada vale. Não adianta. Não é por obras. Mas aquele que é salvo, ele age de fé. Porque as pessoas procuram um pretexto nisso, na graça, para fazer o quê? Mas o salvo, ele não age como se não fosse salvo. O salvo, ele age como se ele fosse do reino dos... Então o comportamento muda. As atitudes mudam. Pela graça dele. Naquela noite, a Bíblia vai dizer assim que Jesus foi para o Getsemane. Ele pediu para Deus tirar o cálice dele. Só que Deus disse não. É uma noite terrível, irmão. É uma noite que o amigo vai trair, que os discípulos vão sumir. É uma noite que ele vai ser traído. É uma noite que ele vai pedir para os discípulos orarem com ele, só que os discípulos vão dormir. É uma noite que ele olha para o céu, Deus tira de mim o cálice, Deus vira as costas. É que é a maneira de falar, amém? Deus fala não. Diga assim, tem noite que é difícil, irmão. Tem noite que o céu parece que é rúbreo. Parece que a oração não passa do teto. Parece que a oração não passa da cozinha, não passa do quarto. Tem dia que é difícil, tem dia que tudo acontece. Aquele que você confiava atrai. Aquele que você confiava calunia, atrai. A pessoa que você mais acreditou te difama. Te deixa. Você pede ajuda, não tem ninguém para ajudar. Diga assim para o irmão, tem dia que é difícil. Só que a Bíblia continua dizendo que na noite de sua traição ele serviu. Se coloca de pé no nome de Jesus, rapidamente. Jesus, ele vai passar pela via dolorosa. Só que antes de passar pela via dolorosa, ele vai ser chicote. Os romanos pegam ele no meio da noite. O sumo sacerdote pega ele, espanca ele, leva ele para um lugar secreto, para tentar achar alguma acusa. Tem dia que é assim, irmão, que a gente está tão santo com Deus, só que o diabo tenta achar uma acusação, tenta achar alguma coisa. Os romanos pegam Jesus, eles vão chicotear Jesus. E segundo a história, irmão, o chicote de cobre tem vários estilhaços de metal nas cordas, nas pontas das cordas. Então cada vez que é batido nas costas, a pele dele é rasgada. Diga para o teu irmão, foi por você, irmão. Foi por você. Foi por você.
Os romanos batem nele, chicoteiam ele, a ponto da história dizer que bateram nele, a ponto da pele ser rasgada e os ossos começarem a aparecer. Ossos nos fala de estrutura. Jesus estava dizendo assim para mim e para você: eu estou passando isso agora, para que vocês tenham estrutura lá na frente, para que vocês não precisem passar por isso. Amanto revaciadai. Aleluia, meu Jesus. Ele vai passar pela via dolorosa com aquela cruz, esfregando em seus machucados, sem água, com sede, com fome, porque apanhou a noite toda. Só que a Bíblia diz que ele colocou o coração dele num seixo. O que é isso? E como ovelha muda, ele não disse uma palavra. Ele foi levado ao matadouro. Quando a Bíblia fala que Jesus transformou o coração dele num seixo, está dizendo que Jesus transformou o coração dele no propósito. Jesus estava dizendo: eu sei para que eu vim, e eu sei até onde eu tenho que chegar. Falem o que falar, eu não vou largar a minha. Diga para o teu irmão: não larga a cruz, irmão. Não larga a cruz, porque não é nem um pouquinho do que o seu Jesus passou por você. Não é nem um pouquinho. A Bíblia vai dizer que quando eles vão colocar Jesus na cruz, segundo a história, quando os romanos levantavam a cruz, o condenado, ele já morria na hora, asfixia ou quebrava algum osso. Só que Jesus, mesmo machucado, ele teve que se impulsionar para trás, para que se cumprisse a palavra: nenhum osso será quebrado. E aí Colossenses vai dizer assim: e ele encravou. Diga para o teu irmão: e ele encravou a dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Quando ele encaixa a cruz naquele buraco, Jesus estava anulando o débito que era contra nós, riscando a cédula de pecados. Porque eu e você tinha pecados com Deus que era impossível pagar, a dívida era muito alta. E aí a Bíblia diz: e ele encravou na cruz do Calvário. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento Deus o deixou. Porque quando Deus olhou para Cristo, diga para o seu irmão: Deus viu o pecado. E a única coisa que afasta Deus do homem é o pé. Ele se fez pecado. É por isso que a Bíblia diz: e o justo se fez por injusto. Aquele que era santo se tornou injusto. E toda a ira de Deus foi derramada naquela cruz sobre ele. E aí ele olha para o pai e fala: Pai, por que me abandonastes? Momentos depois ele vai dizer assim: Tetelestai, dívida paga, dívida quitada, débito selado. E naquele momento é que Paulo vai dizer assim: onde está a tua morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Ele morreu morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome sobre todo nome, para que todo aquele que ouvir o nome de Jesus se prostre nos céus, na terra e debaixo dela, e declare que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! Ramandora Kandara Shandara. Feche seus olhos. Eu vou orar por você agora. Depois a pastora Roberta vai orar pelo pão.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós hoje recordamos, lembramos tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Não sou digno, diz o Senhor, não somos dignos da Tua graça, da Tua presença, mas pela Tua misericórdia o Senhor nos alcançou pelo Teu Filho, Pai, e nessa noite nós Te agradecemos por isso. Nós Te pedimos perdão por sermos tão falhos e pecadores. Somos impuros aos Teus olhos, mas no sangue do Teu Filho nos purifica, nos lava de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa transgressão, na noite de hoje, e aquele que quer uma oportunidade, Deus concede a ele. Espírito Santo, movimenta esse coração a voltar para o Senhor. Destrona as fortalezas da mente, do coração, a frieza. Deus meu, eu Te clamo, Senhor. Na noite de hoje, meu Pai, renova alianças. Renova as forças, Espírito Santo da verdade. Aquele que está afastado volte, aquele que está frio se aqueça no poder do Teu Espírito, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, meu Pai, mesmo nós não merecemos, o Senhor amou a nós, entregando o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, Deus. Faz-nos caminhar por pastos verdes de novo, por amor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor.